pessoal, aqui mais uma vez o professor Anderson. Nós vamos dar continuidade à matéria que o professor Tiago começou na semana passada. O professor Tiago trabalhou com as possibilidades de algo acontecer. E essas possibilidades vão ser transformadas em probabilidade. Então, o que acontece? O livro de vocês ele traz aí, né, uma fórmula que justamente a gente vai aplicar para calcular qual que é a probabilidade de um evento acontecer. Então, o que acontece? O professor Tiago ele trabalhou na semana passada como a gente ia fazer a contagem de certos eventos. Então, essa forma de contar é justamente para a gente poder calcular o número de elementos do espaço amostral. Então, se a gente calcular o número de elementos do nosso espaço amostral e soubermos qual é o evento dentro desse espaço amostral que nós queremos, nós conseguimos então calcular a probabilidade de tal evento acontecer. Claro, dentro de um espaço amostral a gente vai ter várias possibilidades de evento. Então, o livro traz justamente essa probabilidade. Então, a probabilidade de um evento é justamente o número de casos favoráveis do evento. Então, um evento que nós vamos procurar dentro de um espaço amostral. Então, vai ser o número de casos desse evento dividido pelo número de elementos de todo o espaço amostral. Então, botando em símbolos matemáticos, a probabilidade de um evento é igual ao número de eventos, número, né, de casos desse evento, dividido pelo número do espaço amostral, onde aqui o espaço amostral nós podemos aqui utilizar a letra grega lambda para simplesmente trabalhar qual é o espaço amostral, e esse cálculo de espaço amostral é justamente o que o professor Tiago falou na semana passada. Então eu trouxe aqui um exemplo que é justamente para a gente poder botar essa probabilidade em prática. Então, o que ele fala aqui? Num exemplo de um dado, qual é a probabilidade de obter, na face voltada para cima, um número maior do que 4? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver qual é o espaço amostral. O espaço amostral, nós temos um dado. Um dado ele tem 6 faces. Se um dado tem 6 faces, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu jogar um dado, eu posso obter justamente esses números. Então, esses são os números do meu espaço amostral. Esse daí é justamente o meu espaço amostral. Tá, agora, qual é a quantidade de elementos? Como a gente tem de 1 a 6, nós temos 6 elementos no nosso espaço amostral. E qual é o evento? Obter um número menor do que o 4. Então, o nosso evento, né, o conjunto que temos no nosso evento vai ser 1, 2 e 3. Ou seja, o nosso evento ele é composto de 3 elementos. Então, o nosso espaço amostral é composto de 6 elementos e o nosso evento é composto de 3 elementos. Logo, a probabilidade, então, vai ser o espaço, né, número de elementos do nosso evento, dividido pelo número do nosso espaço amostral. O número de elementos do nosso evento, 3. O número do nosso espaço amostral, 6. Então, eu tenho 3 sextos. Vamos simplificar, vai dar 1 meio. Dividindo o meio vai dar 0,5. E como a probabilidade geralmente é demonstrada em forma de porcentagem, então a gente tem 50% de chance de a gente jogar o dado e esse dado dar um número menor do que o 4. Então, nós trabalhamos ali a quantidade de elementos do evento, trabalhamos o espaço amostral e aí conseguimos achar a probabilidade de tal evento acontecer. Vamos olhar aqui um próximo exemplo. Uma urna contém exatamente 1000 cupons numerados de 1 a 1000. Ao retirar um cupom dessa urna, qual é a probabilidade de obter um número menor do que 40? Então, novamente, nós vamos trabalhar pesquisando qual é o espaço amostral. Como a gente tem uma urna que tem 1000 cupons numerados de 1 a 1000, então o nosso espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, até chegar o 1000. Então, nós temos ali 1000 cupons que compõem o nosso espaço amostral. Qual é, então, o nosso evento? Qual é o número que compõe justamente o nosso evento? O número que compõe o nosso evento, então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até chegar o 39. Então, eu tenho 39 cupons que fazem parte do nosso evento. Então, qual é a probabilidade de eu tirar um cupom da urna, que tem 1000 cupons, que está justamente entre o 1 e o 39, ou seja, ele é menor do que o 40. Então,
A probabilidade de um evento é sempre o número de elementos do evento que eu estou procurando, C é menor do que 40, dividido pelo número de espaço amostral. Então aqui a gente vai ter 39 divididos por 1000, são 39 elementos. São 39 elementos no nosso evento e 1000 elementos no nosso espaço amostral. Então vamos ter 0,039 e transformando isso para porcentagem, nós vamos ter 3,9% de chance. Então, se eu quero justamente pegar um número entre 1 e o 39, ou seja, menor do que o 40, eu vou ter somente 3,9% de chance de conseguir pegar um número menor do que 40. Então, esse evento só tem 3,9% de chance de acontecer. Mais um exemplo, nós temos o lançamento de 2 moedas. Então, qual é a probabilidade de obter nessas faces voltadas para cima pelo menos uma cara? Eu vou lançar 2 moedas e, como eu lancei as 2 moedas, eu quero saber qual então é a probabilidade de eu conseguir de todos os lançamentos, né, dessas 2 moedas simultaneamente, de obter pelo menos uma coroa voltada para cima. Então, para responder essa, eu montei aqui um quadrinho. Então, tem um primeiro lançamento e o segundo lançamento, primeira moeda, segunda moeda, o primeiro lançamento, segundo lançamento, dependendo de conforme vocês queiram avaliar. Então, eu lancei uma moeda, deu cara, depois fiz o segundo lançamento de uma outra moeda, claro, deu cara. E aí eu fiz isso e só consegui obter, nesse caso, um espaço amostral de 4 elementos. Então, o número do elemento do meu espaço amostral vai ser de 4 elementos, porque justamente a gente consegue ver, ó, vai ser ou cara, ou cara coroa, ou coroa cara, ou coroa coroa. Não tem como eu obter mais combinações lançando então essas 2 moedas. Eu só consigo obter esses tipos de lançamento. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral vai ser justamente 4. Agora eu quero calcular a probabilidade de ser pelo menos uma coroa. Então, a gente vai observar aqui que em 3 desses lançamentos, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, pelo menos temos uma coroa voltada para cima, tá? Lembrando que eu tenho que ter pelo menos uma. Então, coroa, coroa, a gente tem até 2. Então, a gente ultrapassa a nossa condição de evento. Mesmo assim, como eu só quero uma, então coroa, coroa também entra. Então, eu vou ter 3, né, desses lançamentos com possibilidade de obter uma coroa voltada para cima. Logo, se a gente aplicar a fórmula, número de elementos, dividido pelo número do espaço amostral, vamos ter 3 divididos por 4, ou seja, 0,75, ou seja, 75%. Então, o que acontece? Vocês vão ter que saber qual é o evento, saber calcular qual é a possibilidade daquele evento acontecer, e vão ter que também, principalmente, quando vocês encontrarem algo em probabilidade, vocês vão ter que começar calculando justamente qual é o espaço amostral. Nesse caso aqui, a gente montou um quadro e conseguimos montar em ordem quais seriam as possibilidades desse espaço amostral acontecer. Depois que eu fiz isso, foi pura e simplesmente observar quais seriam dessas possibilidades que eu teria coroa voltada para cima, fiz a conta, botei na fórmula que ela é bem simples, sempre vai ser o número de elementos dividido pelo número do espaço amostral, e aí vocês vão simplesmente fazer a divisão, né, dessa fração, né, dessa probabilidade, sempre vai ter essa fração, vocês vão fazer essa divisão, vocês sempre vão gerar um número ali em ordem entre 0 e 1, e aí vocês conseguem apresentar dentro desse espaço amostral qual é a probabilidade daquele evento acontecer. Eu falei aqui que vai ser sempre entre 0 e 1, porque o 0 é uma probabilidade impossível, um evento impossível de acontecer. Então, se por acaso eu fizer e der um 0, então eu tenho um evento impossível de acontecer. Eu posso pegar aqui esse exemplo da cara e coroa e falar assim, qual seria então a probabilidade de não dar cara nem coroa? Se eu tenho uma moeda e eu estou jogando a moeda, eu não tenho uma possibilidade de não dar cara nem coroa, tá? Excluindo a possibilidade de ela que suponha que ela caia e fique inclinada em algum lugar, né, na horizontal, na vertical. Tirando essa possibilidade, né, supondo que ela caia certinho, faça um lançamento limpo,
Então, ou ela vai cair cara ou ela vai cair coroa. Então, se eu faço um evento do qual não vai cair nem cara nem coroa, esse evento é um evento impossível. Agora, se eu faço uma pergunta, qual é a probabilidade de cair cara ou coroa? Eu tenho aí de 100%, o resultado vai dar 1. Então, se eu tenho 100%, esse é o evento que a gente chama de evento certo. Então, é um evento que ele vai acontecer. Se eu perguntar qual é a probabilidade de cair cara ou coroa, é um evento certo. É um evento que justamente ele vai acontecer sempre, tá? Não tem como ele não acontecer. Então, quando dá 1 como resposta, é um evento certo. Quando dá 0 como resposta, é um evento impossível. Do demais, né, vocês vão conseguir calcular a porcentagem, né, dessa probabilidade daquele evento acontecer. Então, a probabilidade vai ser dada em porcentagem e é possível calcular, então, fazendo análise do espaço amostral e também fazendo análise do evento que nós queremos. Certo? Probabilidade ela não é difícil, é uma matéria bem simples, né? Essa videoaula foi bem curta, mas acredito que vocês não vão ter dificuldade. E do mais, é só isso. Até a próxima e bons estudos.